muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Vamos trabalhar agora algumas questões relacionadas à pontuação. Mas a pontuação desses usos aqui de alguns sinais de pontuação que às vezes a gente fica achando que não vai cair, que não vai encontrar, e aí se surpreende quando aparece na prova, né, Brasil? Então vamos lá dar uma olhadinha aí nas nossas questões. Material na mão, abrindo aqui, venha pra cá. Vamos lá. Eita, vai Brasil, vai pra lá. Ó, veja só. As aspas empregadas na expressão língua geral, deixa eu ver se tá com vermelho, aqui ó. Na expressão língua geral, no último parágrafo do texto, elas representam o quê? Ó? Apresentam um neologismo, uma ironia, mostram que a expressão é uma citação, indicam que a expressão é um arcaísmo. Arcaísmo seria alguma coisa antiga, fora de uso, tá? Conferem destaque à expressão. O que a gente tem? Volta lá. Então, ó. A pouco e pouco, à medida que ia se impondo pela cultura dos europeus, o desenvolvimento e o progresso da colônia e do país independente, a língua portuguesa foi predominando sobre a língua geral, de base indígena e dos falares africanos, a partir da segunda metade do século XVIII. Ok. Apresenta um neologismo? Neologismo é uma criação nova, é algo que é novo. Não, né? Exprimem uma ironia sobre as línguas indígenas? Também não. Mostram que a expressão é uma citação? Também não. É um arcaísmo? Não, né? Língua geral é um arcaísmo? É um contexto, tipo, alguma coisa antiga? Não, né? Conferem destaque à expressão, só traz destaque. Língua geral. Para quê? Para diferenciar dessa que seria a língua portuguesa, ok? Então, a nossa alternativa correta, aqui ó, nossa letra E, Brasil. Exatamente, nossa letra E. Então, confere em destaque a expressão. Deixa em destaque. Língua geral, em destaque por qual razão? Veja que se a gente for comparar com as outras alternativas, nenhuma delas caberia aqui. Nenhuma delas. Fechou, Brasil? Fechou. Volta para cá, vamos lá. No segundo parágrafo do texto, os travessões foram empregados para... Qual o sentido aqui? Por que foram empregados esses travessões? Vamos lá, ó. Em situações de estresse, travessão. Quando o nosso organismo acha que estamos sob ameaça, de alguma maneira ou sob pressão intensa, alguns circuitos particulares do cérebro são ativados, que são os de sobrevivência. Tá vendo? Que tá isolando aqui alguma coisa, né? Ó, quando o nosso organismo acha que estamos sob ameaça, de alguma maneira ou sob pressão intensa, isolar um trecho no contexto, indicar uma citação, encerrar uma declaração, introduzir uma enumeração, indicar a interrupção de uma ideia. Não, você poderia até ficar em dúvida com relação a indicar uma interrupção, a interrupção de uma ideia, tá? Mas veja, em situações de estresse, que situações aqui? Quando o nosso organismo acha que estamos sob ameaça de alguma maneira, tá vendo? O que eu vou ter para essa situação especificamente? Eu tenho o isolamento de um trecho no contexto, só estou isolando isso aqui, ó. Esse trecho está sendo isolado no contexto, tá? Então, professora, mas parece que é a interrupção de uma ideia, né? Daria até para o cara pensar dessa forma. Eu diria a você que se você ficou na dúvida entre essa e essa, você está no caminho certo, né? Tá melhor do que o cara que não faz a menor ideia do que está sendo tratado aqui. Mas veja que a interrupção de uma ideia seria sem dar continuidade. A gente tem a continuidade depois. Alguns circuitos particulares do cérebro são ativados, que são os de sobrevivência, tá vendo? Então, eu não tenho uma ruptura. Por isso, a alternativa correta é a nossa letra A. Isola um trecho no contexto, tá? Então, seria a nossa oração com papel de tempo ali, né? Oração subordinada adverbial temporal, ela está deslocada. Próxima, vamos lá.
Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, a correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso o ponto empregado logo após a forma verbal vejamos, que está aqui, ó, no início do terceiro parágrafo, fosse substituído por 2 pontos. Então, se a gente tivesse no lugar desse ponto, uso de 2 pontos, e aqui, ó, este C não seria mais maiúsculo, ele seria um C minúsculo. Vejamos, 2 pontos. Se um bem público fosse um bem de consumo, ele poderia ter seu acesso controlado pelo preço, regulado por oferta e demanda. Poderia fazer isso daqui? Ficaria o quê? Ficaria uma explicação, o que viria logo na sequência, né? Vindo ali logo depois. Portanto, poderia fazer isso aí sim, sem nenhum problema, estaria certo. E olha o que ele fala, para fazer os ajustes de maiúsculas e minúsculas. Não fala simplesmente para você só colocar 2 pontos. Isso é muito importante, tá? Quando a gente tem essas questões CESP, principalmente, que envolvem substituição de pontuação, fique ligado se falam sobre a questão de maiúsculas e minúsculas, porque isso é relevante, isso é importante sim. Eu não poderia, por exemplo, ter aqui, ó, a substituição do ponto final pelo sinal, pela pontuação, pelo uso de 2 pontos, manteria a correção gramatical. Não. Por qual razão não manteria? Porque o elemento que vem depois precisaria estar com a letra minúscula, porque vai dar continuidade à oração, numa sequência, certo? No período. Não poderia estar com letra maiúscula. A letra maiúscula indica o quê? O início de um novo período. E não é a nossa intenção aqui, né? A intenção aqui é o quê? Dar continuidade. Por isso, preste atenção a esses pontos que falam sobre maiúsculas e minúsculas. A banca tem que falar isso, principalmente se for CESP. Ok, Brasil. Vamos lá, vamos lá. Peraí, Brasil. Certa a nossa questão. Vai para a próxima. Olha lá. À vista, vamos pegar aqui, ó, a questão 24, depois a gente volta ali, tá? À vista do contexto, é correto afirmar que, ao colocar entre aspas a palavra natural, no último parágrafo, a autora sinaliza para o leitor que a avaliação do vice-premier australiano é, bom, vamos dar uma olhada. Mas, se em Veneza o Poder Executivo reconheceu publicamente que as inundações decorriam do peso da interferência humana no clima da Terra, a 16 mil quilômetros de lá, outra catástrofe para o meio ambiente foi definida como natural, apesar de seu inédito impacto. O fogo começou a destruir a mata costeira em regiões muito próximas a Sydney. As labaredas devastaram cerca de 1.000 quilômetros de área florestal, provocando a morte de pessoas e de animais únicos da fauna do país. Encarando tudo como fenômeno da natureza, o vice-premier australiano chamou de lunáticos os que acreditam no aquecimento global. Então, tendo em vista esse contexto, é correto afirmar que, ao colocar entre aspas esse termo natural, que a gente destacou aqui em cima, ó, no último parágrafo, o que a autora sinaliza para o leitor? Que a avaliação do vice-premier australiano ela é uma avaliação acertada, coerente, desatualizada, indefinida ou inadequada. Veja, a gente consegue perceber aqui, lógico que precisamos recuperar todo esse pedacinho de texto, mas a gente consegue perceber aqui claramente que há um movimento contrário ao que é natural, pelo que veio antes. Mas, olha o que ela coloca, se em Veneza o Poder Executivo reconheceu publicamente que as inundações decorriam do peso da interferência humana no clima da Terra, lá eles declararam isso. A 16 mil quilômetros de lá, outra catástrofe para o meio ambiente foi definida como natural. Quer dizer, de um lado, os caras assumiram, falaram o quê? Não, o problema foi a gente mesmo, foi a interferência humana. E 16 mil quilômetros de lá, o cara definiu como natural. Ou não, foi uma catástrofe natural, apesar do inédito impacto.
o fogo destruiu mata costeira, região próxima a Sydney, as labaredas devastaram cerca de 1.000 quilômetros de área florestal, provocou morte de pessoa, de animal, e o vice-premier chamou de lunáticas as pessoas que acham que isso aí é aquecimento global, que é por causa do homem. Não, isso aí é natural, é fenômeno natural. Então, de acordo com a autora, não estamos julgando aqui se é ou se não é. De acordo com a utilização das aspas ali pela autora, a gente percebe claramente, acertada, coerente não é. Desatualizada também não é esse o sentido. Indefinida também não, porque ele deixa muito claro. É o quê? Inadequada. Inadequada no sentido de ser errônea, incoerente, sem sentido ali, que não é aquele termo, não é natural. Seria artificial, seria criada aquela situação. Então, a alternativa correta nesse caso é a nossa letra E. Percebeu? Ó, é o que eu digo a você. Na verdade, é o que eu estava dizendo até então com relação à pontuação. É sempre necessário que a gente volte no contexto e olhe qual é o papel ali. Se a gente não tem essa leitura, fica difícil entender. Falar natural porque ela estava sendo irônica, né? É verdade, eu estava sentindo até com uma certa ironia, inadequado, quer dizer justamente o contrário daquilo que se busca. Ah, mas é um estrangeirismo natural, natural. Não é isso. A gente precisa do contexto para entender bem essas regras, tá? Volta para cá. Alternativa correta, letra E. Vai para a próxima. O emprego de aspas no vocábulo raças, que na verdade eu tenho uma só porque está dentro da fala de alguém, ó, tá vendo? Raças. Na fala do geneticista Sérgio Pena, reproduz a intenção desse pesquisador de demonstrar a inadequação da palavra no contexto apresentado por ele. Então, você tem ali, ó, isso não é verdade. Pelo contrário, as raças e o racismo não têm nenhuma justificativa biológica e não passam de uma invenção muito recente da história da humanidade. Então, o que ele tem aqui? Ó? Ele mostra, com o uso de raças, entre aspas, a inadequação da palavra. Tá vendo? Ele diz que não tem nenhuma justificativa biológica. Não passa do quê? De uma invenção. Então, ele está dizendo que essa ideia de raça é completamente equivocada, inadequada, não tem lógica. Certa a nossa questão, ok? Próxima. Na linha 19 do texto, os dois pontos foram utilizados para introduzir uma... Aqui, ó, na linha 19. Para introduzir uma o quê? Vamos lá. Você tem aqui, ó, começa aqui, ó. Um dos principais argumentos dos que viam com ressalvas o trabalho feminino era o de que, trabalhando, a mulher deixaria de lado seus afazeres domésticos e suas atenções e cuidados para com o marido. Ameaças não só à organização doméstica, como também à estabilidade do matrimônio. Então, essas seriam o quê? É uma ressalva, é uma enumeração, uma enunciação, uma hipótese ou uma explicação. Aqui a gente tem uma explicação. A alternativa correta é a letra E, ó. Por quê? Deixaria de lado seus afazeres domésticos e suas atenções e cuidados para com o marido. Ameaças não só à organização doméstica. O que são essas ameaças? Esse deixar de lado. Deixar de lado o quê? Tudo isso. Os afazeres domésticos, as atenções e cuidados para com o marido, e que tudo isso é uma ameaça à organização doméstica, são os afazeres domésticos, como também a estabilidade do matrimônio. Por quê? Porque deixa de dar atenção e cuidado ao marido, né? Então, seria uma explicação. A alternativa correta, letra E. Se a gente verificar, ele está indo muito específico, né? Você tem ali afazeres domésticos, atenções e cuidados, relacionado à organização doméstica e matrimônio, né? A alternativa correta, letra E. Vai para a próxima! Ó, pega o comando aqui, ó, 27. Empregando aspas na passagem "nós não podemos descer", o narrador sinaliza ao leitor que se trata do quê? Tá aqui, ó. Nós não podemos descer. Vamos ver.
Na verdade, não estava no céu. Pensava coisas da terra, minhas pobres, pequenas coisas. Uma aborrecida sonolência foi me dominando, até que uma senhora nervosa ao meu lado disse que nós não podemos descer. O avião já havia chegado a São Paulo, mas estava fazendo sua ronda dentro de um nevoeiro fechado, à espera de ordem para pousar. Veja, ao meu lado, disse que, aspas, nós, não podemos descer. É o quê? Se trata de uma fala cuja autoria não se identifica? Identifica sim, é uma senhora nervosa. Então, eu acho sim. Da citação de uma obra de sua autoria? Não é citação de obra. Da fala literal da senhora nervosa ao seu lado? Exatamente. Letra D, dimensão irônica a fala da senhora ao seu lado? Não tem nada de ironia aqui. D, transcrição indireta de uma dedução do leitor? Não, é direta, é uma fala direta, é um discurso direto. Ele imprime o quê? A fala da senhora nervosa ao lado do nosso piloto ali. Então, né, do nosso narrador, no caso. A alternativa correta, letra C. Tranquilex, né? Próxima. Mas vamos lá, ó. O que a gente tem aqui? Os dois pontos introduzem no contexto, a gente só tem um trecho, né? Vamos ver. Com 3 nutrientes fundamentais, 2 pontos, nitrogênio, potássio e fósforo. Traz o quê? Bom, 1, 2, 3, claramente uma enumeração, né? Claramente uma enumeração, não preciso nem dizer. Olha os primeiros termos que você tem aqui. Enumeração, repetição, transcrição, citação, interrupção. O que você tem? Uma enumeração explicativa. Alternativa correta, letra A, de amor, né? Isso aí mesmo. Peraí, deixa eu abrir aqui. O que a gente vai fazer? Toma o negócio. Acabou, Brasil, acabou. Peraí. Aguente firme aí. Porque senão eu derramo essas coisas. Gente do céu, essa camiseta, olha só o que tá acontecendo comigo. Eu tô parecendo umas pessoas que... Sabe camiseta de candidato político? Que você usa em casa, assim? Eu tô parecendo que esse negócio aqui, Brasil, e não é, ó. Opa, aqui, ó. Camiseta certa do estratégia, o que tá acontecendo? Eu preciso de uma menorzinha, eu acho. Pô, parecendo boneco de alguém. Né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Ó. Pronto. Volta pra lá. De vez em quando a gente precisa dar, tipo, olhar pro teto, dar uma piscada forte, estalar o pescoço, o braço, né? Pra dar uma acordada na vida, Brasil. Pra dar, tipo, vamos ver se eu entendi tudo. Senão o cara fica muito bitolado, hein? Cuidado, não vai ter dor depois aí na... Ai, como é que chama? Qual que é aquela dor que a pessoa sente nas costas aqui? É o ciático, lembrei. Eu tô com dor no meu ciático. Também não faz nada da vida, né, filho? Não faz nada da vida. Vamos lá, venha pra cá. Tem que fazer exercício, não é só o cérebro não, o corpo também, gente. Vai lá, ó. Em decorrência da organização das ideias no texto, admite-se a inserção do sinal de 2 pontos logo depois de sublinhar, para ressaltar o que será sublinhado, sem prejuízo da coerência ou da correção gramatical. Na linha 10, vamos ver. É preciso sublinhar, tá aqui, ó, 2 pontos. O fato de que todas as posições existenciais necessitam de pelo menos 2 pessoas cujos papéis combinem entre si. Posso fazer isso aqui? Nunca no Brasil. Nunca. Por quê? Pelo amor de Deus, gente. Olha lá, é preciso sublinhar isso. Olha lá, o fato de que todas as... Eu posso separar o verbo aqui. Opa, vamos puxar para cá. Eu posso separar aqui o verbo do complemento. Isso aqui é regra de pontuação. Pode fazer essa separação? Nunca! Está o quê? Errado.
E aqui é um período bem complexo. É preciso, é a minha oração principal. Sublinhar é a minha subordinada. O fato, ó, é preciso sublinhar o fato. Fica só nessa ideia aqui que já basta para você entender a informação. Peraí, deixa eu tirar aqui, ó. Tá vendo? É preciso isso. É preciso isso, tá vendo? Esse sublinhar o fato seria a nossa oração com papel de sujeito. Oração subjetiva. Só que ela tá na forma reduzida, que tá aqui, ó, o infinitivo. Só que quem sublinha, sublinha alguma coisa. O quê? O fato. Não posso ter essa pontuação aqui no meio, separando uma coisa da outra. Completamente errada. Completamente errada, Brasil. Não pode. Não pode. Próxima. Na linha 20, o sinal de 2 pontos tem função de anunciar um esclarecimento sobre o que seria a hipótese contrária. Na linha 20, aqui, ó. Vamos ver. Começa lá do começo, hein? Óbvio, né, professora? Começa do começo. Vamos lá, ó. Em algumas gerações, as regras para caminhar sem riscos na rua serão parte da tradição cultural e do processo de socialização das crianças, desde a mais tenra idade. Considere-se agora a hipótese contrária. Leviatã é imprevisível. Suas ações não obedecem a qualquer lógica. Quer dizer, função de anunciar um esclarecimento sobre o que seria a hipótese contrária, que é essa que vem depois. É isso mesmo? Sim, isso daqui é o contrário do que foi mencionado anteriormente. Portanto, certa a nossa questão, né? Leviatã, os bichos dos fundos dos mares. Gente, vai lá, próxima. Os travessões isolam, considerando-se o contexto, o quê? Ó, eu vou te falar um negócio aqui. Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Vamos corrigir essa bagaça aqui que tá errado. Por que tá errado? Porque em vez de tá aqui, ó, pá, e ali, ó, pá, do outro lado lá do Pantanal, aquilo ali não é travessão, não. Aquilo ali é o quê? Quem que é o irmão mais novo do travessão? O hífen. Tá errada aquela marcação ali. Aquilo ali é hífen, aquilo ali não é travessão. Quem é que fez essa coisa aqui? Não pode? Ó, travessão é como? Travessão é grande, Brasil. Hífen é pequeno. Travessão é assim. Vamos dar uma olhada no que é, então. Vai. As maravilhas da geologia, fauna e flora do Brasil Central, reunidas em 3 ecossistemas únicos no mundo. Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica. Poderiam ser uma abundante fonte de receitas turísticas. O que eu tenho aqui? Eu tenho um aposto, que é uma explicação do quê? Dos ecossistemas únicos no mundo. Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica. Então, os travessões fazem o quê? Ressalva afirmativa anterior, não é uma ressalva. Reprodução de opinião pessoal, não tem uma opinião pessoal. Enumeração explicativa, ó, 1, 2, 3, exato, letra C. Repetição desnecessária, não. Citação conclusiva do parágrafo, aí sim, o parágrafo continua e ele conclui o quê? Nada, né? Alternativa correta, letra C. Enumeração explicativa. Próxima. Vai lá. A substituição dos travessões das linhas 2 e 3 por parênteses prejudica a correção gramatical do texto. Então, se a gente tivesse a substituição, vamos apagar isso aqui, colocar assim, ó, entre parênteses, prejudica só a correção gramatical, não está falando de sentido. O século XX testemunhou o desenvolvimento de grandes eventos esportivos, tanto em escala mundial quanto regional, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. É um exemplo ali, né? Falando sobre esses eventos esportivos. Poderia deixar isolado por vírgulas? Poderia. É um aposto explicativo. Entre vírgulas não, entre parênteses. Ficaria isolado de qualquer forma, né? Ficaria isolado de qualquer forma, não alteraria o aspecto gramatical, ó. A correção gramatical permanece. A gente poderia ter uma alteração aqui com relação ao sentido. Por quê? O que está no travessão está enfatizado, o que está entre parênteses está meio que isolado, oculto, né?
Mas não é o que está sendo questionado. Está perguntando se há prejuízo da correção gramatical. Não, né? Não há prejuízo da correção gramatical. Errado. Não tem prejuízo. Próxima. O deslocamento do travessão na linha 21 para logo depois de profissionalmente preservaria a correção gramatical do texto e a coerência da argumentação, com a vantagem de não acumular 2 sinais de pontuação juntos. Misericórdia, peraí. Na linha 21, aqui, o deslocamento do travessão para logo depois de profissionalmente. Sofrimento, cadê? 20, 19, 20, 21. O deslocamento desse daqui, né? Para depois de profissionalmente. Aqui, ó. Ficaria aqui, ó. Opa. Ficaria aqui, ó. Quando minha liberdade de escolher amorosa ou política, quando minha liberdade de escolher amorosa ou política ou profissionalmente, travessão, resulta em sofrimento, travessão, não dá, né? Por quê? Quando minha liberdade de escolher tal e tal coisa, quando a liberdade, resulta em sofrimento, tá vendo? Quem resulta em sofrimento? A liberdade. Não posso separar com travessão aqui. Ele está dizendo que preservaria a correção gramatical e com a vantagem de não acumular 2 sinais juntos. Olha aqui, ó, porque eu tenho uma vírgula depois. Lembra que eu falei para você? Isso aqui, ó, existe? Claro que existe. Mostrei um exemplo para você, inclusive, na nossa teoria de construção de travessão seguido de vírgula. Não tem nada a ver. Eu vou estar separando ali coisas inseparáveis, sujeito e verbo. Portanto, está errado. Não posso fazer isso aí, não. A banca, ela tenta nos convencer, né? Ela tenta ser bonitinha, tipo, ai, vamos tentar convencer ele, mas não consegue. Assinale a alternativa que apresente a função correta dos travessões empregados no fragmento acima. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, de novo, errar essa... O risco não vem de uma ameaça cósmica, travessão. O choque de um meteoro ou asteroide rasante. Nem de algum cataclismo natural produzido pela própria Terra. Um terremoto sem proporções ou algum deslocamento fenomenal de placas tectônicas. Você percebeu aqui, ó? O que a gente vai ter? O risco não vem de uma ameaça cósmica. O que é essa ameaça cósmica? O choque de algum meteoro ou asteroide rasante, né? Dessa ameaça cósmica. Nem de um cataclismo natural produzido pela própria Terra. O que seria esse cataclismo natural? Um terremoto sem proporções, algum deslocamento das placas tectônicas. Percebeu? É isso daqui. Destacar o argumento que constitui a informação mais relevante do período? Não. Introduzir discurso direto indicando a mudança de interlocutor? Não. Isolar informação aposta que exemplifica o enunciado anterior, que seria a nossa apositivo aposto? Exato. Marcar a aceleração da voz na melodia típica das orações restritivas. Assinalar a pausa máxima da voz numa entoação ascendente. De onde tirou isso? Né? Nunca. A alternativa correta é a letra C. Exemplifica o quê? Olha só, volta lá. A ameaça cósmica e o cataclismo natural. Traz um exemplo para cada um deles. A alternativa correta é a letra C. Próxima. O emprego das aspas indica vozes que representam opiniões paradigmáticas a respeito do porte de armas. Vamos ver, opiniões sobre o porte de armas. Vamos ver aqui, ó, o uso de aspas. A polêmica sobre o porte de armas pela população não tem consenso nem mesmo dentro da esfera jurídica, na qual há vários entendimentos como: o cidadão tem direito de reagir em legítima defesa e não pode ter cerceado seu acesso aos instrumentos de defesa. Ou, a utilização da força é direito exclusivo do Estado. Ou, o armamento da população mostra que o Estado é incapaz de garantir a segurança pública. Fechou. Tá vendo? O que a gente tem aqui? São 3 vozes, né? Mais até, deixa eu ver. O cidadão tem o direito de reagir, não pode ser uma voz. A utilização, 2 vozes. 3 vozes, exatamente. Eu tenho 3 vozes aqui. Indica o quê? Opiniões a respeito do quê? Do porte de armas. Exatamente isso, certo? Seria a nossa fala direta, o chamado discurso direto aqui apresentado, né? Corretíssima a questão.
Próxima. No último parágrafo, as aspas estão empregadas para indicar que o trecho isolado por elas constitui citação da fala de outrem, no caso do ministro da Educação brasileiro. Então, você teria aqui as aspas para mostrar que é a fala de alguém. Brasil e África do Sul têm uma grande similaridade de pensamento, oportunidades e desafios. Esperávamos há tempos a formatação de um acordo sólido. Fechou. Então, o que eu tenho? Segundo o ministro da Educação brasileiro, ainda era o Haddad, Fernando Haddad, as equipes do Ministério da Educação trabalham há tempos na construção de um acordo. E daí ele coloca aqui, entre aspas, a fala de quem? Do ministro. Portanto, está correto. É a fala de novo, é o discurso direto. Próximo. As aspas em heróis assinalam o quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó. São heróis, não super-heróis ou celebridades como os heróis de hoje, né? Veja só, são heróis, não super-heróis ou celebridades, como os heróis de hoje, né? Os heróis de hoje são o quê? As nossas celebridades, né? Ah, esse cara é um herói, e herói de herói não tem nada, né, gente? A gente tem aqui a intenção de realçar o sentido da palavra por sua repetição na frase, não. Emprego desnecessário da palavra, por ter sido utilizada anteriormente, não, ela deveria ser utilizada, houve uma intenção. Palavra empregada como gíria, com sentido fiel ao contexto das histórias de ficção, não é, tá falando do super-homem aqui. Explicação necessária, do sentido específico da palavra, como esclarecimento no texto, não é o sentido específico da palavra. Sentido particular, diferente daquele com que a palavra foi empregada anteriormente na frase. Exatamente. É um sentido contrário, né? São heróis. Não super-heróis ou celebridades como os heróis de hoje, né? Então, o que ele tá falando aqui? Não é esse tipo... O herói de hoje é o cara do Big Brother, né, gente? Pelo amor de Deus, vai tomar vergonha na sua cara. Então, a alternativa correta é a nossa letra E, ok? E a próxima. No texto 1, há duas oportunidades em que o autor empregou 2 pontos. Vamos ver aqui, ó. As mesmas mazelas dos presídios para os adultos. 2 pontos. Superlotação, maus tratos, desprezo por ações de educação. Está falando sobre as mazelas, uma enumeração, né? Para uma conclusão que dele se dissocia. 2 pontos. Seria contraproducente enviar jovens delinquentes. Aqui no primeiro caso você tem uma enumeração, no segundo caso a gente tem uma explicação aqui, né? Uma exemplificação nesse caso, sim. Então, o que a gente vai ter? Sobre essas duas ocorrências desses sinais de pontuação, a afirmação correta é: as duas ocorrências precedem enumerações. Não, só tem uma enumeração ali. As duas ocorrências introduzem exemplificações? Negativo, uma tem uma explicação, né? As duas ocorrências mostram explicações? Não, uma tem exemplo. Só a primeira ocorrência introduz uma explicação? Negativo, é uma exemplificação. E só a segunda ocorrência prepara uma explicitação. Explicitação é uma explicação, é uma justificativa, que é exatamente isso que a gente tem na nossa, olha lá, ó, para uma conclusão que dele se dissocia. Seria contraproducente enviar jovens delinquentes para tal e tal coisa, percebe? Que em cima não, em cima a gente tem aqui ó, uma enumeração, tá vendo? Ó? Falando sobre o quê? Sobre as mazelas. Superpopulação, maus tratos, desprezo por ações, você veja que o uso é bem diferente. Então a alternativa correta, nossa letra E, ok? Próxima. Considere as afirmativas seguintes a respeito do emprego de sinais de pontuação no texto. Vamos ver, ó. É justamente o resultado de avanços de uma legislação que chegou aos 100 anos. Tem só um ponto final. Estaria correta a colocação do sinal de 2... Ah, peraí, a gente tem 1, 2... Tem várias afirmações, né? 3 afirmações. Ah, a gente tem que avaliar quais estão corretas aqui, ok? Vamos lá. Estaria correta a colocação de um sinal de 2 pontos após a palavra legislação, aqui ó, 2 pontos, para separar o segmento que chegou aos 100 anos.
é justamente o resultado de avanços de uma legislação que chegou aos 100 anos. Não daria, né? Por quê? Porque isso aqui é uma oração restritiva. Não posso ter uso de 2 pontos aqui. Eu estou falando de uma legislação específica. Então tá errado. A 2. Os parênteses empregados em as faixas, que está aqui, e em setas, que está aqui, no último parágrafo, isolam elementos de natureza especificativa. Vamos ver se está especificando. Também parece claro que os pedestres devem ter uma área específica para atravessar as faixas. A cada novo código surgia a obrigação de novos equipamentos de segurança, como espelhos retrovisores e indicadores de direção, as setas. Tá especificando o que seria? Sim, tá certo essa aqui. 3. E exigiu-se a instalação de placas com números para identificá-los e as ruas ganharam sinalização. O travessão poderia ser corretamente substituído por uma vírgula, sem prejuízo da correção e da clareza. Poderia tirar isso aqui, colocar assim, ó. E as ruas ganharam sinalização. Poderia? Sim, porque ruas é o sujeito de ganharam. Eu tenho sujeitos diferentes, então a vírgula não iria atrapalhar ali em nada. Da mesma forma que o travessão não atrapalha. Está certo também. Então, 2 e 3 estão corretos. A alternativa correta é a letra B. 2 e 3. Ok? Para a gente fechar isso aqui, ó, as vírgulas logo após comemorar, na linha 4, vamos ver aqui, ó, comemorar, e comum, na linha 5, comum, na linha 5, podem, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser substituídas por travessões. Embora sejam muitos os motivos para comemorar travessão, como a manutenção da paz e a consolidação do mercado comum, os chefes dos Estados-membros têm muito o que se preocupar. Veja, eu posso substituir, tá isolando de qualquer maneira, né? Eu posso, sem prejuízo para correção gramatical, substituir aqui por travessão, vai estar isolado igual, ó, como a manutenção da paz, vai, a gente só vai estar dando mais destaque, enfatização, não é isso mesmo? Então está certa a nossa questão. Fechou? Fechou, Brasil! Olha só, meninas dizem obrigada, por isso eu deixo aqui o meu muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e ó,